Vivemos em um mundo que insiste em repetir que a aparência não importa, mas basta alguns segundos de convivência para perceber que isso não é completamente verdade. A aparência importa, não como sinônimo de beleza, mas como expressão de respeito, identidade e energia. Ela fala antes da sua voz, anuncia quem você é e, muitas vezes, determina como o mundo te trata. Fingir que isso não tem peso é o mesmo que entregar o próprio poder à percepção alheia. Mas há uma diferença entre se arrumar para ser aceito e se cuidar para se respeitar. A primeira vem da insegurança, a segunda da consciência. E é nessa fronteira que está o verdadeiro poder da imagem. Quando ela se torna uma extensão da sua essência, não uma máscara para escondê-la. Neste vídeo, você vai entender o quanto a aparência realmente importa e, principalmente, como usá-la a seu favor, sem perder autenticidade, equilíbrio e presença. Se esse tema já te fez refletir, deixa o seu like, se inscreve no canal e continua comigo, porque entender sua aparência é o primeiro passo para entender o poder que você transmite ao mundo. Primeiro tópico: aparência é energia visual. A primeira vez que percebi o poder da aparência não foi em um espelho, foi em um olhar. Eu cheguei a uma reunião usando uma roupa qualquer, o cabelo preso às pressas e uma postura encolhida. Ninguém me tratou mal, mas percebi algo silencioso. Não havia atenção nem interesse. Era como se eu tivesse me tornado invisível. Dias depois, voltei ao mesmo lugar, mas com outro estado de espírito. Escolhi uma roupa que me representava, me olhei no espelho com intenção e entrei com presença. A diferença foi instantânea. O olhar das pessoas mudou e o meu sobre mim também. Foi ali que entendi. Aparência é energia visual. É a forma como o mundo lê a sua frequência antes mesmo de você falar. Não tem a ver com ser bonita, tem a ver com estar alinhada. Quando você está em harmonia com o que veste, com o que emana e com o que acredita, a aparência se torna um campo magnético. As mulheres que têm presença não são as mais bonitas, são as mais coerentes. A imagem delas comunica o que a mente já decidiu ser. Comente: minha aparência transmite minha energia. Essa frase representa o primeiro passo para resgatar o poder de escolher como o mundo vai te enxergar, com intenção e não por acaso. Segundo tópico: a forma como você se vê molda a forma como o mundo te enxerga. Antes que alguém te veja, você já se apresentou a si mesma. A aparência começa dentro, no modo como você se enxerga quando ninguém está olhando. Eu aprendi isso quando percebi que o espelho nunca foi o inimigo, e sim o termômetro da minha autoestima. Em dias em que eu me sentia forte, mesmo com o cabelo bagunçado e o rosto sem maquiagem, o reflexo parecia mais bonito. Em dias em que duvidava de mim, nada parecia suficiente. Foi nesse contraste que entendi: o mundo só reflete a narrativa que você conta sobre si. Quando você se enxerga com admiração, o olhar dos outros apenas confirma o que você já decidiu acreditar. Quando se vê pequena, o olhar alheio amplifica isso. As mulheres mais seguras que conheço não esperam que os outros digam que são lindas. Elas já decidiram ser. E essa decisão muda tudo. O tom de voz, o andar, o olhar. É uma beleza que vem da postura, não da superfície. Você não controla a forma como o mundo te vê, mas controla a energia com que se apresenta. E essa energia sempre fala mais alto. Comente: eu decido como quero me enxergar. Essa frase representa o momento em que você deixa de pedir aprovação e passa a construir sua própria imagem com consciência e intenção. Terceiro tópico: aparência é comunicação silenciosa. Aparência é linguagem. Antes que você diga uma palavra, o mundo já entendeu algo sobre você. A forma como você se veste, se move e se comporta conta uma história, mesmo quando você não percebe. E, se você não escolhe conscientemente o que quer comunicar, acaba transmitindo mensagens que não correspondem à sua verdade. Eu percebi isso quando comecei a trabalhar com pessoas muito diferentes. Algumas entravam em uma sala e, sem dizer nada, conquistavam respeito. Outras falavam o tempo todo, mas pareciam lutar para serem levadas a sério. A diferença não estava na beleza, mas na clareza da imagem. Uma delas me disse uma frase que nunca esqueci: eu me visto para lembrar quem eu sou, não para que os outros não esqueçam de mim. Essa é a essência da comunicação visual, usar a aparência como extensão da sua identidade, não como disfarce. Quando você entende isso, tudo muda. As roupas deixam de ser uma armadura e se tornam uma ferramenta.
Você começa a se apresentar ao mundo com intenção, não para agradar, mas para afirmar presença. A imagem não deve te aprisionar, deve te representar. Você já percebeu como a forma como nos apresentamos está diretamente ligada à forma como nos sentimos merecedoras? Quando você começa a se enxergar com valor, sua energia muda e o mundo passa a reagir de outra forma. Mas o que muita gente não entende é que essa mudança externa só se sustenta quando há uma base interna sólida, autoconfiança e segurança financeira. Porque não há imagem que se mantenha firme quando a mente ainda vive com medo de faltar. Eu percebi isso quando entendi que a aparência e o dinheiro estão profundamente conectados. Quando você se sente em escassez, seu corpo encolhe, sua postura muda, até o olhar perde brilho. Mas quando você começa a dominar suas finanças, a forma como se apresenta ao mundo muda completamente. Você anda diferente, fala diferente e principalmente se sente diferente porque não está mais tentando provar nada, apenas vivendo em abundância. Foi justamente por isso que eu criei o Código da Riqueza, um guia prático e transformador para mulheres que querem construir segurança financeira com leveza e propósito. Nele, você vai aprender uma metodologia simples e acessível para reprogramar sua relação com o dinheiro, curar crenças de escassez e criar a liberdade de poder escolher seus próprios caminhos sem depender de ninguém. Porque não há nada mais bonito do que uma mulher que se veste com confiança e vive com liberdade. Se você quer transformar sua vida financeira e emocional, o link para acessar o Código da Riqueza está no primeiro comentário fixado. Quarto tópico: a beleza está no cuidado, não no padrão. Durante muito tempo, me perguntei por que algumas mulheres, mesmo sem se encaixarem nos padrões tradicionais de beleza, chamavam tanta atenção. Elas não eram as mais jovens, nem as mais perfeitas, mas tinham algo impossível de ignorar. Com o tempo percebi, o que as tornava magnéticas era o cuidado. Elas se tratavam com carinho, se vestiam com intenção, se olhavam com respeito. O brilho delas não vinha da aparência, vinha da autoestima expressa em detalhes. Lembro de uma delas me dizendo: "Não me arrumo para os outros, me arrumo para honrar o corpo que me carrega." Essa frase mudou a minha forma de me cuidar. Comecei a entender que o cuidado pessoal é um gesto de amor próprio, não de vaidade. Passar um batom, arrumar o cabelo, usar uma roupa que me faz sentir bem. Tudo isso é uma forma de dizer a mim mesma: eu mereço estar bem. As mulheres que realmente encantam não são as que tentam parecer perfeitas, são as que se respeitam o suficiente para cuidar de si. Cuidar de si é espiritual. Comente: o meu cuidado é a minha beleza. Essa frase representa a virada de chave que te liberta dos padrões e te conecta com o poder de se sentir bem por dentro e deixar isso aparecer por fora. Quinto tópico: o estilo é a voz visual da sua identidade. Estilo não é sobre moda, é sobre consciência. Ele nasce no exato momento em que você para de tentar parecer com alguém e começa a se vestir como quem você é. Cada mulher tem um código próprio, uma mistura de história, energia e intenções que pode e deve ser expressa na forma como se apresenta. Eu descobri isso depois de anos tentando me encaixar em estilos que não eram meus. Um dia minimalista, no outro extravagante, sempre mudando conforme o ambiente, como se minha imagem precisasse de aprovação. Até que percebi o óbvio, eu estava me fantasiando para ser aceita. Então parei. Passei a escolher roupas que representassem meu estado interno. Quando me sentia forte, usava cores firmes. Quando precisava de leveza, buscava fluidez. E pouco a pouco, comecei a reconhecer minha própria imagem. Como se o espelho, finalmente, falasse a minha língua. Mulheres com presença não seguem tendências, criam assinatura. Elas vestem autenticidade. Estilo é a tradução visual da sua verdade. Comente: meu estilo reflete quem eu sou? Essa frase simboliza o momento em que você deixa de usar o que fica bonito e passa a usar o que te representa, o início da sua liberdade estética e emocional. Sexto tópico: a postura fala antes da roupa. Nenhuma roupa é capaz de sustentar uma mulher que não acredita em si. E, ao mesmo tempo, nenhuma marca é necessária quando ela carrega presença. A verdadeira elegância começa na postura, o jeito de caminhar, o olhar que não se esconde, a calma no gesto. A postura é a moldura invisível que dá credibilidade a qualquer aparência. Eu percebi isso em uma situação simples.
Estava em um evento e vi duas mulheres entrarem quase ao mesmo tempo. Uma usava um vestido impecável, mas andava olhando para o chão. A outra, com roupas comuns, caminhava com o queixo erguido e o olhar sereno. A sala inteira notou sua presença. A diferença não estava na roupa, estava na postura. Desde aquele dia comecei a me observar. Percebi quantas vezes eu diminuía meu corpo, cruzava os braços por insegurança, evitava olhar nos olhos. Então passei a corrigir. E, aos poucos, o corpo começou a ensinar à mente o que ela ainda duvidava. Eu era suficiente. Mulheres com postura não precisam de apresentação. Elas são notadas naturalmente. Comente. Minha postura fala antes da minha voz. Essa frase representa o momento em que você entende que presença é mais poderosa que aparência e que confiança é o acessório que nunca sai de moda. 7º tópico. A aparência é um reflexo da sua organização interna. A bagunça que você carrega por dentro, cedo ou tarde, aparece do lado de fora. O estado do seu ambiente, da sua rotina e até das suas roupas é um espelho do que acontece na mente. Eu percebi isso quando vivi uma fase de total desordem emocional. Meus dias eram caóticos e o reflexo estava em tudo. Guarda-roupa bagunçado, mesa cheia de papéis, roupa escolhida às pressas. Não era preguiça, era desconexão. Um dia, decidi arrumar meu armário como um ritual. Tirei tudo, dobrei com calma, deixei apenas o que representava a mulher que eu queria ser. Enquanto organizava, senti algo se reorganizando dentro de mim. Era como se, a cada peça escolhida, eu estivesse redefinindo a minha identidade. A partir dali, comecei a entender que cuidar do exterior também cura o interior. As mulheres mais centradas que conheço têm esse traço em comum. Elas cuidam do que é visível com o mesmo carinho que cuidam do que ninguém vê. E essa coerência gera uma energia magnética. A aparência não é vaidade, é reflexo. Comente. Minha imagem reflete minha clareza interior. Essa frase representa o ponto em que você entende que a aparência não é superfície, é sintonia entre quem você é por dentro e o que escolhe mostrar por fora. 8º tópico. As pessoas te tratam conforme o padrão que você estabelece? Aparência não é sobre agradar, é sobre educar o mundo sobre como ele deve te tratar. É um limite silencioso. As mulheres que compreendem isso deixam de se sentir vítimas da percepção alheia e passam a ser autoras da própria imagem. Porque, quando você se apresenta com respeito, as pessoas entendem que precisam te abordar com o mesmo nível de respeito. Eu me lembro de uma época em que eu reclamava de ser subestimada. Achava que o problema era o ambiente, mas no fundo era a forma como eu me colocava. Sempre apressada, descuidada, pedindo desculpas por ocupar espaço. Até que decidi mudar. Comecei a me arrumar mesmo sem ter motivo, a falar com calma, a me portar como alguém que merece ser ouvida. Aos poucos, o comportamento das pessoas mudou. Elas não sabiam explicar, mas algo na minha energia exigia outro tipo de tratamento. A forma como o mundo te enxerga é um espelho do padrão que você aceita. Se você se apresenta como opção, será tratada como uma. Se se apresenta como prioridade, será percebida assim. Comente. Eu ensino o mundo como quero ser tratada. Essa frase representa o momento em que você deixa de reagir ao olhar dos outros e passa a guiar o olhar, com firmeza, presença e respeito por si. 9º tópico. Aparência é também uma forma de autodefinição. Toda vez que você se olha no espelho, está se contando uma história. A roupa que escolhe, o jeito que arruma o cabelo, até o perfume que usa. Tudo isso comunica silenciosamente quem você acredita ser. O problema é que muitas mulheres ainda se vestem com base na versão antiga de si mesmas. Continuam repetindo uma imagem que já não representa quem se tornaram. Eu vivi isso quando percebi que o meu guarda-roupa era um retrato do passado, cheio de roupas que combinavam com uma mulher que eu já não era. Mais insegura, mais contida, menos dona de si. Um dia decidi que não fazia sentido continuar carregando essa identidade. Separei tudo o que não traduzia mais a minha essência. Foi como uma limpeza emocional. E ao me olhar no espelho depois disso, vi uma nova mulher. Não porque eu havia mudado de estilo, mas porque havia decidido me definir de novo. As mulheres que entendem o poder da aparência usam o espelho como ferramenta de evolução. Elas não se vestem para se encaixar, se vestem para se expandir. A aparência é o lembrete diário da mulher que você escolheu ser. Comente. Minha imagem é uma afirmação de quem eu sou.
Essa frase simboliza o momento em que você percebe que não precisa mudar para agradar, só alinhar o externo ao interno. 10º tópico. Aparência é um ato de poder silencioso. Quando uma mulher entende o valor da própria imagem, ela deixa de ser observada e passa a ser percebida. A aparência, quando usada com consciência, é uma forma de liderança. Ela transmite respeito sem precisar impor, inspira sem precisar falar e ocupa espaços sem pedir licença. As mulheres que se destacam não são as que tentam chamar atenção, mas as que aprenderam a transformar presença em poder. Eu me lembro de um dia específico. Estava em um ambiente importante, rodeada de pessoas influentes. E pela primeira vez, não tentei ser notada. Eu apenas estava inteira ali, cuidada, calma, consciente. E foi justamente isso que chamou a atenção. Naquele instante, entendi que a aparência é a tradução visual da autoconfiança e que o poder não precisa ser anunciado, ele é sentido. Quando você cuida de si, não está apenas se enfeitando, está comunicando ao mundo. Eu me respeito. E o mundo responde na mesma frequência. Aparência não é sobre vaidade, é sobre consciência. Comente. Minha presença é o meu poder silencioso. Essa frase encerra a jornada de quem entende que o espelho não é inimigo. É um portal para a sua versão mais autêntica e poderosa. A aparência importa, não porque define quem você é, mas porque expressa quem você escolheu ser. Ela é energia, comunicação, postura, cuidado, reflexo e poder. Quando usada com consciência, deixa de ser um peso e se torna uma ferramenta de presença. As mulheres que se destacam não são as mais belas, são as mais inteiras. Cuidam de si com respeito, alinham o que sentem ao que mostram e transformam o ato de se vestir em uma oração silenciosa de amor próprio. Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu decido cuidar da minha presença como um ato de poder. Porque o mundo enxerga você da forma como você se apresenta e está na hora de ser vista como a mulher que você já é.